Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por mais esse tempo. Muito obrigado pela nossa vida, Senhor. Muito obrigado porque Tu és bom. E a Tua misericórdia, ela dura para todo sempre em nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Limpa-nos, ó Pai. Purifica-nos nesse momento. Estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença. Precisamos de Ti, precisamos do Teu consolo, precisamos do Teu direcionamento. Precisamos que Tu nos leve às águas tranquilas nessa noite, aos pastos verdejantes, Senhor. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Por isso, nós nos rendemos à Tua presença nessa noite. Nos rendemos à Tua vontade, Senhor, para que a Tua graça venha nos abastecer, nos fortalecer. Talvez, nesse dia de hoje, muitos enfrentaram dificuldades, enfrentaram afrontas, talvez enfrentaram perdas na vida, talvez estão cheios de ansiedade, cheios de preocupação, ou quem sabe o coração está aprisionado no passado e aí a depressão bate a porta. Mas Deus, eu acredito que a Tua palavra pode nos curar, pode nos libertar, que a oração pode diluir, ó Deus, essas maldições decorrentes do pecado, Pai. Em nome de Jesus, eu quero apresentar agora a cada pessoa que está aqui comigo, seja no carro, seja ao vivo, seja na madrugada, não importa o lugar ou o horário, mas eu quero me unir a essa pessoa nessa noite e orar juntamente com ela, porque nós cremos, ó Deus, que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre em nossa vida. Em nome de Jesus, abençoa os lares, as famílias, pessoas como a Beatriz, que fez um pedido de oração. Eu não conheço a vida dela, mas Tu sabes o que ela precisa nessa noite. Assim como os outros que também estão orando comigo. Cada um de nós temos a nossa necessidade. Cada um de nós estamos enfrentando um momento difícil na vida. Cada um de nós temos sonhos, projetos. Mas, Senhor, os nossos sonhos nunca serão maiores do que os Teus planos, ó Deus. Por isso, que o Teu Espírito não nos permita cair na tentação do engano nessa noite, das falsas promessas, que nós possamos estar literalmente conectados à Tua palavra. E assim, nós vamos viver a palavra que Jesus deixou para nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e o Pai fará por vocês. Pai, que nessa noite Tu possa nos visitar a nossa casa, visitar os hospitais, os enfermos, ó Deus, que estão passando por momentos turbulentos, ó Pai, diante dessa pandemia. Visitar a mesa do órfão e da viúva. Pai, que a cada dia Tu possa enviar recursos à nossa comunidade, para que o nosso trabalho social se expanda, não apenas aqui no Brasil, mas também em Cuba, na África e outros lugares, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos Te servir. Senhor, Espírito Santo de Deus, visite agora essa pessoa que nesse momento está triste, talvez ouvindo essa mensagem, ouvindo essa oração e está perguntando os porquês da vida. Visita ela agora e que haja uma comunicação, ó Pai, entre aquilo que nós iremos ministrar, entre as palavras dessa oração e o coração dela. Que haja força, que haja vida em nós, que haja também poder, Senhor, que haja também autoridade e que a palavra que Jesus deixou para nós possa se cumprir nessa noite e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos a Tua igreja. Sim, não precisamos de paredes, não precisamos de lugares, só precisamos estar conectados um ao outro e todos ao Teu trono. Em nome de Jesus, a Tua igreja se reúne nessa noite, Senhor, para fazer esse devocional. Que a Tua graça nos abasteça para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Vamos falar hoje a respeito dessa coisa de ser segundo o coração de Deus, de ter um coração inclinado a amar a Jesus. Eu quero já ler um texto e depois falar algumas coisas.
1 Samuel, capítulo 6 e o versículo 11. Marca aí, abra aí o seu smartphone ou a sua Bíblia, mas é importante que você faça a leitura comigo. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 11, a palavra vai dizer assim, ó. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Precisamos entender algumas coisas a respeito de ser uma pessoa segundo o coração de Deus. A primeira delas, ser uma pessoa segundo o coração de Deus não vai nos livrar dos problemas da vida. Não vai te livrar dos problemas da vida. O fato de eu e você sermos uma pessoa segundo o coração de Deus não vai nos colocar numa bolha espiritual a qual nada vai ocorrer ou acontecer na nossa vida. Precisamos entender que o fato de ser uma pessoa segundo o coração de Deus não vai te dar privilégios, não é? Deus não vai usar de injustiça, porque às vezes existem cristãos que fazem orações injustas, né? Pedindo para que Deus faça coisas que vão contra a justiça de Deus. E existem momentos que existem privilégios que você pede a Deus, que é uma prática injusta com o teu próximo, com quem está à tua volta, com a tua família. Você precisa entender uma coisa: o fato de Deus te escolher está muito mais relacionado àquilo que você vai produzir como fruto do que aquilo que Deus literalmente vai fazer com você. Toda a bênção que nós precisávamos, literalmente, ela aconteceu na cruz do Calvário. Essa é a bênção no singular, é a salvação, é a graça derramada sobre a nossa vida. A gente tem que ter a compreensão de que o Evangelho não é uma plataforma de negociações. Talvez fica difícil a gente ouvir essa palavra, não é? Porque talvez a gente recebeu um ensinamento que a gente tem que pedir A, pedir B, que Deus tem que abençoar a nossa casa, que Deus tem que nos dar uma boa família, que Deus tem que nos dar um bom casamento, que Deus tem que preparar a esposa, o marido, que Deus tem que preparar o trabalho. Peraí, quando Deus te chamou, Ele já tinha um plano, que era dele. E Ele te inseriu a mim e a você no plano dele. Olha o Davi. O Davi, ele já é uma escolha divina. O pai e os irmãos estão dentro de uma casa juntamente com o profeta, não é? E eles estão ali para quê? Para ungir alguém. O Davi não está presente. O Davi está no pasto, mas ele já é uma escolha divina. Ele ainda não é a escolha dos homens. De fato, se fizessem uma votação naquele tempo para substituir Saul, era pouco provável que o Davi ficaria no lugar dele. Davi não tem ainda uma história diante dos homens, mas ele já tem uma história diante de Deus. E por que a gente traz essa palavra nessa noite a respeito dessas coisas? Porque às vezes a gente fica tão ocupado e preocupado com aquilo que está acontecendo à nossa volta, no nosso ambiente social, cultural, e às vezes a gente perde essa percepção das pequenas coisas que Deus quer de você. E que essas pequenas coisas que Deus requer de você vão abrir grandes portas na tua vida. Às vezes, essa coisa do secreto, essa coisa de longe dos olhos dos homens, ela atrai muito mais coisas grandiosas para a nossa vida do que literalmente aquilo que nós fazemos diante dos olhos dos homens. Não estou dizendo para você viver diante dos homens de qualquer maneira. Eu estou querendo te incentivar, porque talvez hoje você se sinta abandonado ou abandonada por Deus porque algumas coisas não deram certo na tua vida. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus já está te vendo. Deus já está te contemplando. Talvez os homens ainda não reconheceram a tua história, mas se você tem uma vida de relação com Deus, você já tem uma história diante de Deus. De maneira que eu quero te encorajar, porque talvez os homens
não percebem, não viram o teu coração, não viram a tua oração, não presenciaram a tua adoração e, de fato, eles pouco terão percepção disso, porque tudo que você faz num ambiente espiritual é para Deus. E Deus já viu, Deus já te percebeu, Deus já te notou. E essa é a situação de Davi. Às vezes o fato de você ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus não quer dizer que você não vai ser esquecido pelas pessoas. Olha só o pai do Davi. Samuel precisou perguntar a ele. Depois de ter passado 7 filhos diante de Samuel, Samuel para e fala, tem alguma coisa errada, está faltando alguém aqui. E Samuel precisa mandar chamar o menino. Olha que cruel isso, do ponto de vista de paternidade. O pai, momento algum, pensou que Davi poderia ser a escolha de Deus. Davi, totalmente desacreditado. É um homem segundo o coração de Deus, mas é desacreditado pelos homens. Davi não tem lugar à mesa. E quando a gente fala da mesa, a gente fala de uma posição desfavorável. Por quê? Ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas ele, literalmente, diante dos homens, a posição dele não é uma posição que favorece ele. A gente ainda tem mais uma situação. Por quê? Davi, eles têm que aguardar todo mundo passar à frente dele, para depois ser requisitado no ambiente. O fato de ele ser uma pessoa segundo o coração de Deus não significa que ele vai ser sempre o primeiro a ser notado, o primeiro a ser chamado. Ele está ali aguardando coisas acontecer. Agora, uma coisa que eu aprendo olhando para esse capítulo 16 de 1 Samuel, e essa coisa não falha, é que, literalmente, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, irão viver aquilo que Deus pré-estabeleceu. Não importa, e agora olhando para o texto de 1 Samuel 16, olhando para a vida de Davi, e eu não quero aqui generalizar, eu não quero aqui construir uma tese, mas olhando para esse texto, perceba, Davi não está no lugar certo, Davi não está no lugar da unção, não está onde Samuel está. Davi não está na hora certa. Davi nem sabe que aquilo vai acontecer. E literalmente, o que Deus projetou para ele não deixa de acontecer. Quero te encorajar que apesar de eu e você não termos privilégios diante de Deus, tem uma coisa que não depende de homens. Existem coisas que não dependem de pessoas. Existem coisas que não dependem diretamente de mim e de você. Por que eu falo diretamente? Precisamos sim ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Agora, quando diz respeito às coisas que estão acontecendo no exterior, vão existir momentos na tua vida que ninguém vai impedir isso. Nem. Aqui a gente está falando da família de Davi. Nem a família, nem o chefe, nem o líder, nem o sacerdote. Por isso, é muito importante nós estreitarmos os nossos laços com Deus, independente do que as pessoas estão falando, independente de como as pessoas estão nos olhando. Estreite, nesse momento, a sua relação com Deus, porque, apesar de nós não termos privilégios, nós estamos andando, vivendo, caminhando, segundo a vontade de Deus. E o plano de Deus é a coisa mais linda da face da terra. É só você olhar para a história de Jesus, o Cristo. Olha que trajetória. Nasceu num berço pobre, passou a vida inteira até os 30 anos no anonimato. De repente ele surge no deserto. João Batista recebe a revelação. 3 anos e meio pregando, curando. Não tinha lugar para reclinar a cabeça. Passa por um julgamento injusto, é crucificado, sente dores por causa do meu pecado e do seu, mas ele está dentro do plano divino. E qual é o plano divino? Ao 3º dia, ele ressuscitou. Apesar de toda a dor, apesar até em determinado momento, Cristo ter falado ao Pai, por que você me desamparou? É claro, naquele momento era o ápice, o momento em que Cristo carregava os nossos pecados. E Deus,
ele não tem ligação com quem decidiu viver a prática do pecado, mas era propósito. Terceiro dia, Jesus é visitado pelo Espírito da ressurreição, como diz Hebreu, e ele volta à vida, e ele foi para o céu, e ele tem um plano de voltar para resgatar a mim e a você. Nós já estamos na eternidade. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa noite. Pedimos a Ti que Tu possa continuar a nutrir os nossos corações. Muito obrigado por cada vida que está acompanhando esse devocional. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Te espero amanhã, mesmo horário, aqui nessa plataforma, e que Deus te dê aí uma boa noite de descanso. Até amanhã, se Deus assim permitir.